Tá aparecendo aí, Marcelo? Ainda não. Agora apareceu. Oi? Tá, ok. Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo bem, vendo bem? Dê um joinha, envie uma reação, alguma coisa. Dê um salto, um pulo, um mortal. Tudo certo? Dá para ouvir? Maravilha. Maravilha. A apresentação dá para ver também? O primeiro slide aí já? Tá ok. Alguns rostinhos conhecidos aqui, já estou vendo, né? Deus dedite. A Helena aqui. Seu Milton. Muito bem, bacana. Bom, então, a minha parte hoje, né, bom, vamos recapitular um pouco, né, o Marcelo, então, ele falou mais sobre a liturgia da palavra, certo? Hoje, então, nós vamos falar mais sobre a liturgia eucarística, os ritos finais, né, e assim por diante. Então, o que o Marcelo passou provavelmente para vocês, né, os ritos iniciais, ali, básico, né, que é mais rápido, né, não é tão difícil de entender também, bem tranquilo, né, tranquilo assim, né, enquanto a gente quer saber ali o lado prático mesmo, né, quando a gente estuda na teologia, minha nossa, é um negócio assim, que é cabuloso, mas aqui para o nosso dia a dia, para a nossa prática, a gente não precisa se aprofundar tanto, porque ninguém quer ser doutor aqui, né, em liturgia, né, mas se quiser também, algum dia, as portas da igreja estão sempre abertas, né. Mas então a gente vai ver aqui os principais detalhes, né, as principais coisas da liturgia eucarística, né? Então, Marcelo provavelmente passou bem para vocês já as duas primeiras partes, né? Por que eu digo as duas primeiras? Porque a missa ela é composta por 4 partes, quer dizer, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, né? Então, essas 4 partes são a que compõem a missa, não é? Então, como ele já passou essas duas partes para vocês, vamos ver hoje a terceira e a quarta parte, né? Mas antes de abordar já diretamente, né, eu queria passar para vocês aqui, eu até perguntei para o Marcelo se ele tinha mencionado essa encíclica, né, e algumas outras coisas que eu vou passar aqui brevemente, né, para não repetir. Então, essa carta encíclica aqui é um documento do Papa Pio XII, né, chamada Mediator Dei, né, e é um dos primeiros documentos que fala sobre a liturgia, né? Então pode ver que ela foi publicada no dia 20 de novembro, no ano de 1947, né? Então o que ela faz? Eu separei aqui alguns parágrafos, né? Ela é composto de vários parágrafos, esse documento, mas eu retirei aqui apenas alguns para a gente ter uma noção do que é a Sagrada Liturgia, não é? A gente fala tanto em Sagrada Liturgia, a liturgia, o sacrifício, etc., enfim, né? Então eu trouxe um parágrafo aqui que ilustra bem o que é a Sagrada Liturgia, né? Então, no parágrafo 59 da Mediator Dei, o Papa fala assim: o mistério da Santíssima Eucaristia, instituída pelo sumo sacerdote Jesus Cristo e por vontade sua, perpetuamente renovada pelos seus ministros, é como a súmula e o centro da religião cristã. Em se tratando do ápice da Sagrada Liturgia, né, até destaquei ali para vocês verem, o ápice da Sagrada Liturgia, julgamos oportuno, veneráveis irmãos, deter-nos um pouco, chamando a vossa atenção para esta importantíssima temática. Então, o centro desse parágrafo aqui, né, é ali onde está destacado, ápice da Sagrada Liturgia. Por quê? O sacrifício eucarístico, a missa, ela é o centro da nossa fé, né? Ela é o centro daquilo que nós celebramos, daquilo que nós acreditamos. Então, toda a força da igreja, ela emana da Sagrada Liturgia, da missa, né? Ou seja, de onde que a gente recebe a força para viver, de onde a gente recebe a graça para viver, né? Da missa, da Sagrada Liturgia, né? Então, tudo sai dela e tudo corre para ela. Quer dizer, todas as formações que nós fazemos, tudo aquilo que nós celebramos, fazemos dentro da igreja, também se volta para a missa. Por quê? Porque ela é o ápice da nossa fé.
né? Ou seja, ela é fonte e o fim, né? O princípio e o fim da nossa vida. Dali a gente recebe a graça, não é, para trabalhar pela igreja, e também tudo que a gente faz na igreja concorre para a liturgia, né? Outro parágrafo, parágrafo 61, ele diz: o sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o sumo sacerdote faz aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima, entre aspas, uma e idêntica é vítima. Aquele mesmo que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes, se ofereceu então sobre a cruz. Né? Então aqui o mais importante para nós é um verdadeiro e próprio sacrifício. Né? Quer dizer o quê? A missa não é um teatro, a missa não é uma simulação, não é? Sobretudo a liturgia eucarística. A missa, o que é a missa? A missa é a atualização daquilo que Cristo fez na cruz. Não é? É lógico que na cruz, Cristo realizou aquilo de modo cruento, quer dizer, derramou sangue. Não é? A missa, ela é celebrada do modo incruento, quer dizer, não existe o derramamento de sangue, não é? Mas não deixa de ser aquele mesmo sacrifício. Né? Parágrafo 73. É necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu principal dever e suma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico. Não com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor que os ponha em contato íntimo com o sumo sacerdote. Como diz o apóstolo, tende em vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo experimentou, oferecendo com ele, por ele, santificando-se com ele. Né? Quer dizer o quê? É que ele dá até um puxão de orelha em nós, né? Não participar da missa de modo passivo, negligente, distraído, não é? É lógico que muitas vezes, ainda mais no mundo hoje que a gente vive, né, o mundo moderno, a gente tem diversas distrações, isso é lógico, não é? Por isso que é mais importante ainda hoje, não é? Já falava naquele tempo, lá em 1947, ainda mais hoje, esse parágrafo faz muito sentido para nós. Né? Bom, aqui vou passar algumas coisas então, porque certamente o Marcelo já falou, né? Aqui as 4 finalidades da missa, rapidamente. Toda missa, né? A missa em si, ela possui 4 finalidades. A primeira é a glorificação de Deus, quer dizer, nós louvamos a Deus na missa. Né? A segunda é a dar ação de graças, quer dizer, nós agradecemos a Deus, né? Por diversas coisas, pelos dons recebidos, enfim. A terceira finalidade é a expiação dos nossos pecados. Né? Quer dizer, na missa nós temos o ato penitencial, não é? Nós temos várias partes, na verdade, na missa que são penitenciais, não é? E a quarta e última finalidade é dirigir súplicas a Deus, né? O que nós chamamos de impetração também, não é? É o momento que a gente eleva as nossas preces, os nossos pedidos a Deus, né? Reúne todos os elementos do antigo sacrifício, quer dizer, essas 4 finalidades, né, são os mesmos elementos que eram contidos no sacrifício do Antigo Testamento. Tá, aqui vamos passar, né? Que eu vou passar também. Vocês viram, tem até um bichinho ali, né? Mas isso aqui era da liturgia da palavra, né? Então, aqui. Liturgia eucarística, que é o que nos importa nessa formação de hoje, né? Então, a liturgia eucarística, ela compõe essas partes que vocês estão vendo, né? A primeira delas, a preparação das oferendas. A segunda, a oração eucarística. E, por fim, o rito da comunhão. Então, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente cada uma delas. Tá, ok. Então, vamos proceder assim, né? Vamos lendo aos poucos aqui, vamos fazendo algumas reflexões. Então, eu quero fazer assim. Eu sei que muitos têm a curiosidade para saber o significado real da missa, enfim, né, mas também, ao mesmo tempo, quer saber a prática, não é? Porque a gente está aqui para instruir melhor, cada vez melhor os acólitos, os coroinhas, né? Então, vamos falar um pouco do significado e o que o acólito, o coroinha faz, né, em cada momento que é prescrito aqui, né?
Bom, então até então a nossa atenção se voltava para o ambão da palavra, e agora nós nos voltamos para o altar. Quer dizer, durante a liturgia da palavra, a nossa atenção está toda voltada para onde? Para o ambão, quer dizer, para as palavras, né? Para a primeira leitura, para o salmo, a segunda leitura, o evangelho, a homilia, né? Então toda a nossa atenção não estava no altar, mas estava no ambão. Quando termina a liturgia da palavra e nós vamos entrar na liturgia eucarística, a nossa atenção ela já se muda, ou seja, do ambão ela passa agora a ser direcionada para o altar, né? Ele agora é o centro da missa. Por quê? Porque ali é o local do santo sacrifício de Cristo, não é? Leva-se nesse momento os dons, simbolizando que as espécies a serem consagradas são frutos do trabalho humano, né? O que é os dons aqui que a gente fala? É aquilo que vai ser ofertado. Então é aquele momento que a gente vai levar o quê? O cálice, vai levar as âmbulas, não é? As galetas com a água e com o vinho, não é? Vai levar o lavabo para que o padre possa fazer a purificação, etc, etc. Né? Então nesse momento é o momento que já os acólitos também precisam entrar em cena, não é? Então aqui assim eu não vou ser enfático, né? Não vou falar qual de fato é o papel do acólito, porque nem todas as paróquias se agem da mesma forma, não é? Em algumas paróquias, né, quem faz o trabalho de levar o cálice, as âmbulas, etc., para o altar é o ministro, em outras paróquias é o acólito mesmo, não é? Então, não tem uma regra bem específica, né, embora a gente esteja trabalhando para isso, né? Mas aqui, em suma, em alguns lugares, pode ser que quem leve o cálice para o altar seja o acólito, seja o ministro, não é? Em últimas ocasiões, às vezes, né, uma capelinha lá do interior, quem leva é até o coroinha, né? Então, o que importa é que isso seja levado, não é? Seja o ministro, seja o seminarista, enfim, tem que ser levado, né? Então, se leva primeiro o quê? Se leva o cálice, logo em seguida as âmbulas, não é? Depois a galeta com o vinho e com a água, né? E depois o lavabo por último, né? Ok. O sacerdote apresenta as oferendas a Deus, né, fruto da terra e do trabalho humano, né? Quer dizer o quê? O padre faz algumas orações que são silenciosas nesse momento, não é? A gente não escuta, porque ele fala baixinho ou às vezes só no íntimo mesmo, não é? Então ele faz algumas orações e nesse momento, deixa eu só aceitar aqui, nesse momento ele faz essa oração, né, e os fiéis apenas acompanham, não é? Então o padre, né, durante a missa, ele faz o sacrifício dele, né? E os fiéis, por sua vez, faz o seu próprio sacrifício, né? Quer dizer, o que a gente oferece nesse momento, né? É o ofertório, né? O padre tem um sacrifício dele e nós o nosso. É o momento que a gente oferta a Deus as nossas vidas, é o momento que a gente oferta a Deus os nossos trabalhos, a nossa família, as nossas dores, as nossas alegrias, enfim. É o momento de ofertar aquilo que a gente tem, não é? Como eu falei antes, a missa renova a ceia pascal. Não é o mesmo sacrifício do Calvário, mas de forma incruenta. Não é? No Antigo Testamento, nós temos uma prefiguração da Eucaristia, né? Muitos teólogos trazem, por exemplo, o maná, né? Então, o povo do deserto que saiu do Egito para passar até a Terra Prometida, né? Durante esse tempo, eles foram alimentados com o quê? Com maná, que era o quê? Era um pão caído do céu, não é? Então, muitos teólogos dizem, né, que o maná já expressava uma prefiguração da Eucaristia, né? Então, eu coloquei uma passagem aqui até de João 6, 48 seguintes, que diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Né? Então, lógico, e aqui no sentido espiritual, né, porque Cristo vai dizer: quem come deste pão, ainda que morra, viverá. Não é? Aqueles antigos comeram maná, padeceram, desceram à mansão dos mortos. Nós, enquanto cristãos, comemos o pão da vida e assim nós herdamos a vida eterna. Né? Se prepara o altar, então, como eu já mencionei, trazendo cálice, âmbulas, vinho, água, lavabo, né?
Aqui eu coloquei, né, muitos têm curiosidade para saber, mas o que o padre fala nesse momento, né? Porque ele fala em silêncio, ele fala baixinho, enfim, às vezes só quem está perto ali que acaba escutando, não é? Então eu trouxe aqui bem brevemente para a gente ter, pelo menos, saber que existe, que é assim, não é? Então a oração sobre o pão que o padre faz, né? Quando ele pega a patena com o pão, né? Faz uma oração, eleva ao alto, né, ele faz essa oração: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para vós, para nós se vai tornar pão da vida. E a gente não responde nada, né? Porém, quando a missa a gente chama de missa seca, quer dizer, missa sem cantos, a gente responde essas partes aqui uma por uma, né? Nesse caso aqui, por exemplo, no final dessa oração, a gente responde: bendito seja Deus para sempre, né? Então a gente dialoga com o sacerdote. Depois a oração sobre a água no vinho, né? Vocês reparam que o padre sempre coloca aquela gotinha de água no vinho, não é? E qual a oração que ele faz nesse momento? Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Quer dizer, o vinho ali representa o quê? Naquele momento até então, Cristo, não é? Vai se tornar o sangue de Cristo, depois da consagração. E essa gota d'água que se mistura ali e some, desaparece, representa a humanidade. Quer dizer, a humanidade que se dissolve no sangue de Cristo. A oração sobre o vinho, logo em seguida também: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. E aí, mais uma vez, se a missa é sem cantos, nós respondemos: bendito seja Deus para sempre. Né? Depois de apresentadas as oferendas, né, também ele reza: de coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. E por último, a oração para purificar as mãos, que é o momento que os acólitos, então, ou os coroinhas, né, em algumas paróquias, levam o lavabo para que o padre possa fazer a purificação. E nesse momento também, né, e aí geralmente eles escutam, né, essa oração de perto que o padre faz, e o padre diz: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Né? Então essas são algumas breves orações, né, apresentei para vocês aqui 5 orações que o padre faz, né, silenciosamente. Depois ele chama o povo a rezar, né? Então o povo já fez a sua oferta, enfim, sentou, esperou o padre terminar a sua parte, e aí ele diz: orai, irmãos e irmãs, tal, né? Nesse momento o povo fica de pé e responde, né? Dialoga, né? Perceba que sempre existe um diálogo, não é? Entre a Assembleia e o ministro. Então, aqui é um detalhe muito interessante também, né? Percebam que a maioria de nós, né, e nem é a nossa culpa, que às vezes a gente aprende assim mesmo, muitas coisas, inclusive por costume, não é? E a gente sempre responde assim: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, não é? Assim a gente fala, né, muitas vezes. Alguns talvez já aprenderam, né, e já se corrigiram, mas aqui, ainda quem não prestou atenção ou não sabe, né, às vezes, na verdade a gente faz de modo errado, né, quando a gente fala receba, ó Senhor. Porque veja o seguinte, né, nesse momento, com quem que nós estamos falando? Nós estamos falando com o Padre, não é? Quer dizer, nós não estamos falando direto com Deus. Nós estamos falando com aquele que está na nossa frente, com o Padre. Né? Por isso que nós dizemos assim, é como se a gente estivesse num diálogo com o Padre. Né? Olha, seu Padre, receba o Senhor por tuas mãos, quer dizer, pelas mãos do Padre, este sacrifício para a glória do seu nome, né? O que muda, né? Receba, ó Senhor, é um vocativo, quer dizer, a gente está chamando Deus, né? Ó, receba, ó Senhor, estamos falando com Deus, com o Senhor, né? E quando nós tiramos o acento, nós estamos falando diretamente com o Padre. Então veja que um único acento aqui nesse O, né, muda todo o sentido da palavra, né? Todo o sentido desse momento, né? Quer dizer, o correto então, né, em suma, aqui em conclusão, receba o Senhor por tuas mãos. Porque quem oferece o sacrifício é o Padre,
não é Deus, né? É o Padre que oferece o sacrifício. Por isso que nós falamos, receba, Padre, o Senhor Deus, por tuas mãos, este sacrifício. Né? Então, nas próximas missas já vão se corrigindo, não é? Se alguém ainda fala errado, né? Lembra, receba o Senhor por tuas mãos, receba o Senhor, né? E assim a gente vai reaprendendo, né? Depois aqui, a oração sobre as oferendas, né? Colocar nas mãos de Deus o sacrifício, né? Logo mais eu vou explicar melhor. Depois nós temos o prefácio, né? Essa oração sobre as oferendas é aquele que ele faz antes de entrar no prefácio. Então o povo responde, receba o Senhor por tuas mãos, tal. E aí o padre logo em seguida faz a oração sobre as oferendas, né? Que está ali no missal. Logo depois ele faz o prefácio. O prefácio é aquela parte no qual ele inicia, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, tal, né? Até a hora do santo, aonde se recita ou se canta o santo, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo, né? E assim por diante. Então, aqui é o que? Né? Eu coloquei ali, ó, introdução ao mistério pascal, né? Ou seja, introdução à oração eucarística, não é? E aí sim vem o santo, né? E o que é o santo nesse momento, né? Ele é a união da igreja celeste com a igreja peregrina para que juntos possam louvar a Deus. Quer dizer, nesse momento, né? O que é a igreja peregrina? Ou também alguns vão chamar de igreja militante. Essa igreja militante somos nós, né? Nós que aqui vivemos, ainda estamos aqui neste mundo, celebramos a missa aqui, não celebramos só, mas rezamos também junto com aqueles que já estão na glória, né? Junto com aqueles que já estão junto de Deus. Não é? Porque estar no céu também é uma liturgia, não é? Nós aqui celebramos liturgia juntamente com essa igreja celeste. Ou seja, é o momento que a igreja se une, né, nesses dois âmbitos. Ok, depois nós temos a consagração. E o que é a consagração aqui? A consagração, ela é a mudança de substância. Quer dizer, o que nós temos ali? Nós temos o pão e nós temos o vinho, né? Ora, após a consagração, pelo poder do Espírito Santo, aquilo ainda vai permanecer, de fato, as espécies pão e vinho, mas a sua substância muda, a sua natureza muda. Quer dizer, depois da consagração, né, nós já não temos mais o pão, nem o vinho, nós temos o corpo e o sangue de Cristo. Né? Mas nós não vemos, logicamente. Né? É lógico. As espécies permanecem, o pão está ali, o vinho está ali, não é? É lógico. Né? Quem de nós suportaria beber verdadeiramente sangue, não é? Tal e qual. Né? Então, por isso que nós usamos a palavra transubstanciação, quer dizer, a mudança, a transformação dessa substância. Né? E aqui ocorre a epíclise, quer dizer, aquele gesto que o padre faz, não é? Para invocar o Espírito Santo, assim se chama a epíclise, quer dizer, a descida do Espírito Santo. Não é? É ali que se repete as mesmas palavras de Jesus naquela última ceia. Não é? É uma anamnese, né? Coloquei ali o termo. Por quê? Porque é uma recordação daquilo que Cristo fez. Né? E a partir de então, a partir dessa consagração, né, a igreja afirma, nós temos ali presente corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Não é? Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E qual momento exatamente que se torna o corpo e o sangue? Não é? Nós, né, nós aqui, eu costumo falar, ocidentais, não é? A gente costuma querer precisar qual o momento exato, não é, que se torna o corpo e o sangue. Porque na partícula do pão está também o corpo e o sangue. Né? Está o corpo e o sangue. Então, como é que a gente pode explicar? Qual o momento exato que se torna carne, que se torna sangue, né? Porque se o padre consagra o pão, se torna carne sem sangue, e depois então vem a consagração do vinho para ir então se ter o sangue, né? Então a gente tem essa tendência
a explicar exatamente a hora, né? Enquanto que os orientais não, eles não têm essa necessidade de explicar. É um mistério, quer dizer, em algum momento ali que não se sabe ao certo está acontecendo, não é? É algum desse momento. Enfim, logo após a consagração, né, nós temos uma resposta, né? Então nós falamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, né? E isso é retirado de um trecho de uma carta paulina, né? Então, 1 Coríntios 11, 26. Né? Quem quiser pegar depois lá, e pode conferir. Fora essa, também existe outras fórmulas, não é? Quer dizer, existe pela vossa morte, salvai no Senhor, alguma coisa assim, né? Não me recordo agora de cabeça, enfim. Enfim, tem, se não me engano, 3 ou 4 fórmulas que a gente pode usar, né? Vamos adiante. Depois, nós temos a oração pela igreja, né? A igreja aqui, ela não se restringe somente àquela nossa que a gente está ali naquele momento, não é? Ela vai para além dos limites geográficos, né? Quer dizer o quê? É uma oração não somente pela nossa igreja ali, né, a paróquia que você está inserida, mas pela tua diocese, né, pela igreja do Brasil, pela igreja do mundo inteiro, não é? E não também somente pela igreja aqui militante, mas também pela padecente triunfante, né? Depois nós continuamos pelos pastores, né? Quem são os pastores aqui? Os bispos, né? Pelos fiéis defuntos, aqueles que já se foram, né? Pelas almas do purgatório, por nós e todos os santos juntamente. Depois, né, temos aí a doxologia final, né? Até faltou aqui, na verdade, uma parte, né, mas tem a oração pelos filhos, né, os filhos da igreja, né, seja nós, enquanto peregrinos, seja aqueles que já padecem também no purgatório, né. Depois nós temos a doxologia final, né, que é o quê? É aquela parte que o padre vai encerrar a liturgia eucarística, né, que é o quê? É quando ele diz, levantando então a patena, junto com a Eucaristia e o cálice, às vezes por um diácono ou outro sacerdote, né? Ele vai dizer, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre, não é? E nesse momento aqui também, a gente vê muitas vezes na igreja acontecendo algo que não é errado, não é pecado nem nada, mas imitação, né, muitas vezes por parte dos fiéis, do gesto do padre. Quer dizer, quem faz esse gesto, né, é somente o padre, porque ele ergue a patena, segura aqui, e na mão o cálice, né, ou vice-versa, ou às vezes compartilha com o diácono, né, e muitos, às vezes, também levados por um costume antigo, tende a estender a mão, né, e fazer a oração junto, né. Só que, no entanto, não é obrigatório, né? Quer dizer, o fiel não precisa fazer junto com o padre essa oração. A gente percebe, né, nas igrejas, principalmente os mais antigos, né, que eles estendem a mão e fazem a oração junto com o padre, né? Mas aqui não é obrigatório. Quer dizer, nesse momento a gente apenas acompanha o padre, não é? Mais uma vez, não é pecado nem nada do tipo, né? Só não é litúrgico, não existe lá uma rubrica dizendo assim, nesse momento também, acompanhando o sacerdote, os fiéis levantam as mãos e repetem as mesmas palavras. Não existe uma rubrica assim, né, por exemplo, né? No entanto, é o que eu disse no começo, muitas das coisas que nós fazemos hoje na liturgia, na igreja em geral, muitas vezes são herança de um costume, né, de uma tradição que nós recebemos, às vezes lá dos nossos pais, dos nossos avós, mas nunca paramos para questionar se aquilo é correto, né, se está certo aquilo, e como é que a gente descobre? Né? Numa formação dessa, ou às vezes até quando o padre mesmo durante a missa explica, não é? Então a gente vai aprendendo, é sempre tempo de aprender, não é? Sempre é tempo de aprender. Ah, mas eu fiz isso 10, 15, 20 anos, vou parar agora de fazer, não é? E aí também está a oportunidade para a gente exercitar a humildade, não é? Tá bom, não é assim, então não vamos fazer, não é? Então, fica novamente um conselho, né? E essa é uma parte que compete mais ao padre, não é? Ao sacerdote que está ali oferecendo o sacrifício,
né? Mais uma vez, não somos nós que oferecemos o sacrifício, porque não temos a ordem, né? Quer dizer, não fomos ordenados padres, né? Então, compete ao sacerdote esse momento, né? Muito bem. Terminado ali a liturgia eucarística, nós temos o rito da comunhão, né? E o rito da comunhão começa com o quê? Com o Pai Nosso, né? Então, o padre faz o convite, né, para todos, né, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, ou às vezes usa outra fórmula, enfim, né? Existe lá várias formas também para fazer esse chamado para rezar o Pai Nosso, né? E nesse momento, né, os fiéis, então, são convidados a rezar o Pai Nosso. E aqui também tem algumas intrigas, né? Alguns falam, será que eu levanto a mão para rezar o Pai Nosso? Será que eu não levanto? Será que eu fico assim? Será que eu deixo a mão estendida, braço cruzado? O que eu faço com as minhas mãos, né? Então, no missal que a gente tem até agora, né, não existe nenhuma prescrição dizendo para levantar ou não a mão, né? No entanto, o novo missal, que irá sair agora, traduzido pela CNBB, né, ele diz lá que os fiéis levantam as mãos. Todos levantam as mãos e rezam o Pai Nosso, não é? Quer dizer o quê, então? O que é o certo? Não estava tão claro, mas agora vai ficar claro, né? Nesse momento, os fiéis, sim, erguem as mãos para rezar o Pai Nosso, né? E por que esse gesto? Por que assim? Né? Ou às vezes até assim, né? Mas, enfim, tem algumas variações, mas o gesto é a mão levantada, né? E aí existem várias explicações também, não é? Uma que eu gosto muito particularmente é uma explicação que o Papa já falecido, então, né, Bento XVI, ele explica no livro chamado O Espírito da Liturgia, que esse gesto aqui é um gesto de obediência. Porque quando nós estendemos as mãos aqui, né, nós fazemos uma recordação do Cristo crucificado, né? E Cristo, por consequência, seguindo a lógica, né, Cristo crucificado deste modo, né, com as palmas estendidas, é sinal de obediência, né? Nós não escutamos muito dizer que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? E como que foi crucificado? Com as palmas estendidas, né? E aí tem também a discussão, se foi aqui, se foi no punho, enfim, né? Mas então nós fazemos uma imitação de Cristo. Nós queremos dizer também que nós somos obedientes, né? E por isso nós estendemos as mãos, né? Uma outra explicação também, né, quando se faz uso também da arqueologia. Então, lá nas antigas catacumbas, nos primeiros séculos, né, muitas pinturas, né, dos primeiros cristãos eram desenhadas assim, eles rezavam assim, né? Então, pinturas lá do primeiro, segundo século, a gente vai encontrar os cristãos rezando assim. E por isso nós o imitamos, não é? E por que hoje está aqui, né? Uma vez eu escutei uma explicação também do padre Jorge, inclusive, né, dizendo que com o tempo se foi cansando. Então se rezava assim, vai passando o tempo, a gente vai cansando, e as mãos vão abaixando, até que chega uma época que ninguém mais levanta as mãos, né? Então, mas o certo, e até agora pela nova tradução do missal, a gente levanta as mãos e reza o Pai Nosso. E a outra questão que vem logo em seguida, dizemos ou não dizemos o amém, né, no final do Pai Nosso? E a resposta é não, nós não dizemos o amém logo, né? Nós deixamos para dizer o amém um pouquinho adiante, logo em seguida. E por que não? Porque o Pai Nosso, dentro da missa, ele tem uma continuação. Então você percebe que o padre vai continuar essa oração, né? Mas livrai-nos de todos os males. E aí o padre continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, etc, etc. Quer dizer, a oração está continuando. E se você for olhar ali no missal, não tem o amém, né? Ali no missal não tem o amém, quando se reza a liturgia das horas também não tem o amém, né? Tá ali prescrito, não é? Então a gente deixa para dizer o amém depois, né? E sim, existe um momento ali, logo à frente, que nós vamos dizer amém, né? Mas, sobretudo, né, compete a nós, nesse momento, prestar, de fato, atenção no que nós estamos rezando. O que a gente está pedindo ali? Se você abrir lá o Catecismo da Igreja Católica, né, existe uma catequese belíssima ali a respeito do Pai Nosso. Quer dizer, o Pai Nosso é composto de 7 pedidos. São 7 pedidos que a gente faz ali. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e tal, não é? Quer dizer, se a gente prestar atenção ali e conseguir fazer uma divisão, depois você percebe que existe ali 7 pedidos, né? Depois do abraço da paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, tal, né? Ali se trata de uma saudação cristã também, já apostólica, né? Ou seja, muito, muito antiga, né? E é o momento da reconciliação, não é? Hoje até temos perdido um pouco desse costume por conta da pandemia. Veio a pandemia, a gente parou com esse abraço da paz, né? O momento que a gente deseja paz ao irmão que está do lado, etc., né? Mas algumas paróquias ainda se mantêm, não é? É o momento de se aproveitar, de fato, né? Mas não é um momento de dispersão, né? Quer dizer, às vezes eu estou aqui no meu canto, aqui no meu lugar, e eu quero dar, né, a paz de Cristo para Deus e o mundo, né? Quero dar a paz de Cristo aqui para o meu vizinho, para o outro, para o da frente, para o de trás. Se marcar, eu saio do meu lugar para ir dar a paz de Cristo para um amigo que está lá atrás, né? Mas não, é o momento de cumprimentar no máximo, desejar a paz de Cristo ao máximo quem está do lado, né? Para que a gente não disperse daquele momento que já é o ápice, né? Depois a fração do pão, né? Essa fração do pão é o mesmo gesto que Jesus fez, né? Quer dizer, Cristo parte o pão durante a ceia e divide com os irmãos, né? Partilha com os irmãos, melhor dizendo, né? A gente diz que quem divide é o diabo, né? Nós partilhamos, né? Nós partilhamos. Então, é o mesmo gesto também que os discípulos reconhecem Cristo, né, em determinado momento, né? E a gente percebe ali que quando o padre faz essa quebra a partícula no meio ali, né, ele pega uma pontinha e joga dentro do cálice, né? Já se perguntaram por quê? Por quê, então? Isso ali é um gesto de comunhão, né? Quer dizer, todos os padres, todos os bispos, precisam o quê para ser padres, para ser bispo? Para continuar nesse ministério? No mínimo, estar em comunhão com o Papa. Mas quem que é o nosso Papa hoje? Papa Francisco? O último foi o Bento XVI, João Paulo II. Quer dizer, se o padre não está em comunhão, nós já ficamos com o pé atrás. Por isso que eu digo, sempre repara se o padre faz esse gesto de colocar essa pequena partícula dentro do cálice, porque isso significa a comunhão com o Santo Padre, quer dizer, com o Papa, não é? Também, alguns vão dizer que significa a união do corpo e sangue de Jesus, né? E aí, mais uma vez, se toca o Cordeiro de Deus, que também é uma espécie de penitência, né? É o mesmo dito que disse João Batista, quando observou Cristo, passando do outro lado do rio, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E aí nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aqui alguns vão dizer, uma só palavra, ou uma palavra, né? O fato é que no missal também se apresenta a expressão uma palavra e serei salvo, né? Não está ali uma só palavra, é uma palavra e serei salvo, não é? Ok. Depois nós temos a comunhão, de fato, né? E aqui, em silêncio, os fiéis se dirigem ao ministro para receber a comunhão, né? Quer dizer, é o momento que a gente está ali para receber quem? O próprio Cristo. É o ápice da liturgia, é o ápice da nossa vida cristã, não é? Ou seja, teve toda uma preparação, teve o ato penitencial, teve a liturgia da palavra, teve uma homilia, teve isso, teve aquilo. Para quê? Para a gente receber o próprio Cristo, né? A finalidade última ali da missa é a recepção da Eucaristia, né? Quer dizer o quê? É o momento que a gente se dirige na fila para receber a comunhão de forma piedosa, interna e externamente, né? Externamente também. E o que eu quero dizer com isso? Não é o momento que a gente se levanta e sai cumprimentando, né, os outros. Às vezes eu vejo isso na paróquia, né? Se levanta, vai para a fila e está ali, vai caminhando e vai dando um oi ali, um oi aqui, não é? Mas não, esse é o momento que a gente fica concentrado, não é? Olha para dentro de si, vai rezando até chegar a sua vez de receber a comunhão e poder receber com o maior zelo possível, né? E aqui também, né, coloquei o jejum
por 1 hora antes, porque lá no tempo de Tomás de Aquino, no século XIII, a igreja pedia que os fiéis permanecessem em jejum até receber a Eucaristia no mínimo 8 horas antes. Né? Depois, esse tempo diminuiu. Né? Ali pelo século XX, diminui, e o jejum cai para 3 horas. Né? Hoje, depois do Concílio Vaticano II, o jejum que se pede é de apenas 1 hora. Quer dizer, 1 hora antes da comunhão. Né? Por quê? Para que a gente possa se preparar e receber o verdadeiro alimento, que é Cristo. Né? E aí sim, você pode receber da forma que você achar melhor, né? De uma forma que seja digna, né? Você pode receber a comunhão nas mãos, na boca, de joelhos, e isso é um direito nosso, né? Um direito nosso garantido pela liturgia, né? Pela lei da igreja. Logo após, nós temos o quê? A oração pós-comunhão. E a oração pós-comunhão, que é a terceira e a última oração, né? Ali, geralmente, a gente se pede para que os frutos venham. Né? Nós estamos clamando os frutos, quer dizer, nós já recebemos a Eucaristia e agora nós desejamos os frutos dessa Eucaristia. Né? Por isso que, nesse momento, né, pede-se a graça de Deus para que a gente possa viver bem, né, após a comunhão. Né? Ok. Voltando aqui, deixa eu dar uma palavrinha aqui com vocês. Né? Eu expliquei, né, que nesse momento aqui na liturgia eucarística, os acólitos são os responsáveis, né, se não o ministro, de levar para o altar o quê? Né, o cálice, as âmbulas, o vinho, né? E nesse momento, né, vamos supor que seja uma celebração solene, que exista ali o uso do turíbulo, por exemplo. Né? Então, qual que vai ser a ordem? Né, a ordem é o seguinte: primeiro nós levamos o cálice, a âmbula, e aí nós levamos o turíbulo, o acólito leva o turíbulo. Depois que o padre terminou de incensar, aí sim se leva o lavabo para ele fazer a purificação das mãos. Quer dizer, o lavabo é sempre o último. Sempre, sempre o último. Então, se tem um turíbulo, primeiro o turíbulo, depois o lavabo. Se não tem, continua sendo o último também. Não é? Aqui também, nesse momento, né, é o momento que o acólito vai manusear ali o missal, não é? E aqui, nesse momento, não cabe a gente dizer como é que ele vai manusear, né, porque é uma coisa mais prática, né, e vai caber aos coordenadores ou aos seminaristas de cada paróquia, né, durante as formações, ensinar passo a passo ali, né? Isso precisa até de uma formação à parte, né? Vai ter uma formação à parte, inclusive, né? Que a gente precisa falar melhor, né? Então, o momento que ele acompanha com o missal, né? Ok. No rito da comunhão, né, mais uma vez, ainda mais nos dias de hoje, que se tem ali o uso do álcool gel, né, sempre tem que ter alguém disponível, seja o ministro, seja o acólito, seja o coroinha, seja o seminarista, enfim, alguém tem que estar ali para levar, né, às vezes, o álcool gel, né. A função do ministro a gente sabe que é levar aquelas partículas que já estão consagradas do sacrário, né, para o altar. Muito bem. Depois, na comunhão, né, terminou o rito da comunhão aqui, ou melhor, voltando um pouquinho, né, terminou essa frase aqui, Senhor, eu não sou digno, tal, tal, tal. Quando terminar, né, é o momento também que se fecha o missal, o acólito deve fechar o missal, né, e deixar num lugar retirado, né, e aí a gente sabe, né, quem faz o trabalho de acompanhar o padre lá na distribuição da comunhão, que é o acólito, né, e aqui é um papel que às vezes parece obscuro, né? O que o coroinha faz? Só fica ali de pé, do lado do padre? Né? Quando na verdade não. Né? O papel do coroinha aqui é de vigiar, né? Embora às vezes eles não saibam, né? Mas isso também precisa ser passado para eles precisam ser instruídos para isso, não é? Que é o quê? Olhar se todos estão comungando, não é? Como assim, né? Se todos estão comungando? É claro que todo mundo vai comungar, né? Mas há raríssimos casos que, infelizmente, né, nós temos pessoas mal intencionadas, né? Pessoas que às vezes não comungam, que guardam aquela partícula no bolso, que leva para fazer sei lá o que Deus, não é? Enfim, já ouvi história até
de satanistas, né, de entrar numa missa, esperar a hora da comunhão, para poder pegar aquela partícula, guardar, né, e usar no rito dele, né. Então, é preocupante isso, né, embora hoje, assim, seja muito difícil, mas nunca impossível de acontecer, né, e por isso que a gente, em muitas paróquias, se pede, né, para que a pessoa comungue sempre na frente de quem? Do padre ou do ministro, né, ou do seminarista, também se distribui, né, é porque tem que ter a certeza de que ele comungou, né, e por isso que o coroinha está ali para ajudar, para reparar se ele está comungando ou não. Ah, mas e se o coroinha percebe que ele não comungou, vai fazer o quê? Né? Lógico que não vai sair, vai falar para comungar, vai fazer nada, né, porque a maioria é criança, a gente sabe, né, mas ele pode muito bem falar para o padre, olha, padre, aquela pessoa ali não comungou, né, ou falar para o ministro, enfim, né, então esse é o papel, seria o papel, o ideal dos coroinhas, né, aquele que vigia se todos estão comungando, né. Ok, depois então a oração final, né, a última oração, e aí novamente o acólito deve apresentar para o padre o missal, né. E logo em seguida, então, finalizando o rito da comunhão, nós temos os ritos finais, né? E aqui também são divididos em 3 partes, que são o quê? As comunicações, né, que são os avisos paroquiais, depois a bênção final e, logo em seguida, praticamente junto ali, a despedida ou envio, né, que é o ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Né? Os avisos, né? A gente tem que sempre cuidar aqui, se algum de nós, né, tá ali para dar o aviso, né, porque eu falo, porque também muitas às vezes de vocês não estão só como coordenadores dos acólitos, né, muitas vezes vocês fazem outros papéis também, faz uma leitura na missa, toca na missa, faz o comentário, né, dá os avisos, enfim, é importante que todos saibam, né, todos saibam, e os avisos aqui não podem ser uma outra homilia, né, quer dizer, os avisos eles devem ser sucintos, né, se dado pelo comentarista. Se for o padre, aí, né, deixa por conta dele. Mas quando é o comentarista, esses avisos precisam ser breves, né? E deve ser referente ao quê? Referente às atividades pastorais, né, aos movimentos, em geral, da paróquia ou da diocese. Né? Por isso que ele deve ser breve, não deve se demorar muito. Né? Logo em seguida, nós temos a bênção final. Né? Opa, aqui. E aqui, em solenidades, nós temos aquelas bênçãos especiais, né? Como assim bênção especial? Por exemplo, nós vamos celebrar, sei lá, a Imaculada Conceição, né, dia 8 de dezembro. Existe lá uma bênção final, se não me falha a memória, né? Uma bênção solene, que é o quê? São aquelas bênçãos mais bem elaboradas. Né? Você percebe, às vezes, que o padre ele fala uma frase e o povo responde amém. Fala outra e o povo responde amém. Né? Fala 2 ou 3 vezes uma frase ali de oração e o povo responde amém. Isso é o quê? Isso é uma bênção solene. Isso é uma bênção solene. Então o padre ele pode optar por dar uma bênção solene, né, que é uma bênção especial, né, ou uma bênção comum também. Né? Logo em seguida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Né? E aí nós respondemos, graças a Deus, e aí então se encerra a missa. Né? E aí o povo já começa a se agitar e sair, né? Enfim, em algumas paróquias também o padre faz uma procissão de saída e pede para que o povo espere o canto terminar, a procissão sair, né? Para ir liberar. Né? O importante é que a gente tenha paciência também nesse momento, né? O corpo humano fala, né? E a gente percebe, quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, né? Já dá um agito no formigueiro ali. Né? O pessoal já fica assim, meio querendo sair logo, né? Não vou generalizar, mas em muitos lugares a gente vê, né? Então a gente precisa começar a ter uma cultura de novo da paciência, né? Esperar com calma, com tranquilidade, né? E depois sair com serenidade. Né? Bom, aqui eu falei sobre o jejum, né? Sobre a questão do jejum que antes era praticado desde a noite anterior e que hoje a igreja só pede para nós 1 hora antes, né? 1 hora antes ainda da comunhão, não antes do início da missa, né? Muito bem. Já finalizando aqui, isso aqui são conteúdo de uma outra formação, né? Finalizando aqui, sobre as cores litúrgicas, né? Muitos também perguntam para nós, né? O que significa essa cor? Por que o padre usa verde, roxo, vermelho, branco, rosa?
né? É por conta do time dele, do coração, é por conta da vontade dele. Ah, hoje ele gosta mais do vermelho, vai usar vermelho. Não, né? Quem está há muito tempo na igreja já sabe muito bem o que é isso, né? E a cor varia conforme o tempo litúrgico, né? Então, brevemente aqui, o verde a gente costuma usar quando? Costuma usar no tempo comum, né? E o verde aqui, vamos dizer, alguns liturgistas, simboliza a esperança, né? Então, a gente olha o que é a esperança? Aquilo que está em progresso, aquilo que cresce, aquilo que se desenvolve. O que a gente olha ao nosso redor e a gente vê que cresce e se desenvolve? A natureza, por exemplo, né? O verde que vai crescendo, né? Então, o verde tem todo ali um significado por trás, né? Que a gente também não pode esgotar. Depois temos o vermelho, e o vermelho o padre geralmente usa em celebrações dos mártires, né? Usa também na Paixão do Senhor, né? Porque o que lembra o vermelho? O vermelho lembra sangue, né? Quem foram os mártires? Os mártires foram aqueles que derramaram o sangue por Cristo, né? Vamos pegar um exemplo, Inácio de Antioquia, né? Dentro do Coliseu, no século II, né? Ou melhor, século II, né? Ele é devorado pelos leões, ou seja, derrama o seu sangue por causa de Cristo, porque não renegou a Cristo, né? Então, ficou conhecido como mártir, né? E por isso, quando é celebrado, então, por exemplo, o dia de Santo Inácio de Antioquia, se usa vermelho, né? Depois temos o roxo, né? E o roxo aqui ele remete à penitência, né? Porque dá um exemplo bem prático aqui, quando a gente bate, por exemplo, o nosso braço em algum canto aí, né? No móvel, na estante, não sei aonde, né? Que cor que ele costuma ficar, né? A gente percebe que ele fica meio roxo ali, quer dizer, a cor da dor, não é? E a quaresma, que é o tempo que se usa roxo, o advento também, é um tempo do quê? De penitência, de jejum, né? Um tempo que a gente se prepara para quê? Para a Páscoa, né? Por isso que se usa o roxo. E o branco se usa geralmente nas festas, nas solenidades, por quê? Porque lembra a pureza, não é? Enfim, todo um significado também que tem por trás. E aqui o rosa, né? Também ele significa alegria, não é? É uma cor que, se vocês me perguntarem por quê, sinceramente, ainda não achei uma explicação, né? E também cabe a nós dizer, muitas dessas cores são convencionadas, não é? Quer dizer, houve uma convenção durante a história da igreja para que a gente usasse essas cores. Então, o significado não se esgota, né? E a gente pode sempre estar buscando cada vez mais e mais. Terminando aqui também, bem rapidinho, que a gente já está no horário, né? O ano litúrgico ele é dividido, né, em vários tempos. Então, ele começa com o Advento, primeiro domingo do Advento, né, depois nós passamos para o tempo comum, para a Quaresma, para a Páscoa, né, e finaliza com a festa de Cristo Rei. Né, quer dizer, durante a festa de Cristo Rei, nós encerramos um ciclo litúrgico. Né? Então, esse ano, por exemplo, nós estamos em qual ano? No ano A, né? Quando iniciar, né, o primeiro domingo do Advento, né, automaticamente nós vamos para o ano B e depois para o ano C. Ah, mas o que muda, Henrique? Né, o que muda? Muda as leituras, né, algumas orações, né, então no lecionário, principalmente no dominical, a gente vê as leituras do ano A, as leituras do ano B, as leituras do ano C. E quem participa, por exemplo, da missa diariamente, né, consegue ter ali uma compreensão pelo menos de 70% da Bíblia, né, porque os principais textos do Antigo e do Novo Testamento são colocados nessa liturgia todos os dias, né, é uma leitura semi-contínua, né. Muito bem, então finalizamos hoje aqui, é lógico que existe muita coisa para se falar, mas online também cansa, eu sei que cansa bastante, né, e a gente precisa ter paciência, isso precisa também ter outras formações, né, principalmente presencial, e a gente faz assim porque fica mais cômodo para todo mundo, né, mas com certeza a gente vai voltar a falar mais para frente desse assunto, e também eu encorajo sempre vocês a buscarem, né, tenham uma atitude, eu digo assim, ativa, quer dizer, não espere só chegar às formações na paróquia, as formações, né, da diocese, não, nós enquanto católicos, líderes, a gente tem que estar sempre um tempo à frente, quer dizer, a gente tem que estar sempre estudando, né, sempre, de vez em quando, lá pegar a introdução do lecionário, a instrução geral do missal romano, algumas coisas sobre liturgia, né, enfim,
estudar, né? Porque nós somos o quê? Somos líderes, né? Estamos ali para ensinar, para passar, né? Então, eu digo sempre, não espere somente pela formação. A formação é importante, sim, né? Mas também a gente aprende muito quando nós fazemos isso de modo ativo, quando a gente vai atrás, né? Então, por hoje é isso, né? Mais uma formação, graças a Deus que nós estamos concluindo e graças a Deus o projeto está seguindo em frente, né? Então, nesse momento, eu quero abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, até algum adendo, né, para contribuir conosco também, então fica livre nesse momento agora, tá bom? Henrique, nós temos um combinado que nós terminamos a formação, rezamos, daí quem quer sair pode sair, daí depois fica as perguntas. Ah, tá ok. Daí, então, vamos encerrar. Bom. Você pode fazer logo em seguida a oração, encerrando. Mas só gostaria de reforçar que quarta-feira nós temos um encontro com a Lohana, psicóloga lá na Catedral, e semana que vem nós vamos aprofundar mais sobre os tempos litúrgicos, aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal, e nós teremos a presença de Dom Donizete. Dom Donizete vai dar uma palavrinha para todos nós, coordenadores, coordenadoras, diacónicos e coroinhas. Então, todos bem-vindos e incentive lá no grupo para que os demais também possam participar. Henrique pode fazer então a oração final e finalizar essa parte gravada. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Tá ok. Então vamos pedir a Deus nesta noite de formação, nessa noite já que vai adiantada, que nós logo vamos repousar o nosso corpo, né? Que possamos pedir a graça de Deus para que tenhamos uma noite leve, tranquila, de sono, e que seus santos anjos possam acampar em nossas casas e em nossas famílias. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, boa noite, até mais. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar aí, tá? Vamos esperar um minutinho e aí pode fazer pergunta.